Queridos amigos do Centro Espírita Augusto Silva, sejam todos bem-vindos a esse ambiente virtual, no nosso canal do YouTube, com essa oportunidade de mais um estudo do Evangelho. Que Jesus possa nos abençoar nesse momento de estudo, que suas bênçãos também adentrem nossos lares, envolvendo também a nossa família. Temos como tema do estudo de hoje na edificação do bem. Vamos iniciar esse estudo trazendo uma questão do Livro dos Espíritos, é a questão 132, onde Kardec pergunta qual que é a finalidade da encarnação dos espíritos. Ele obtém a seguinte resposta, que Deus a impõe, Deus impõe a encarnação com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros é uma missão, mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é o que está a expiação. Essa resposta tem um outro complemento que vai ser importante para o nosso estudo de hoje. Então, eles continuam que a encarnação tem ainda uma outra finalidade, que é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. E para executá-la, ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a sua matéria essencial, a fim de dele cumprir, naquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progride. Então vemos aqui que a encarnação é uma oportunidade que Deus nos dá para chegar à perfeição. Para alguns, ela acontece através da expiação, outros por missão, mas que ainda existe uma outra finalidade, que é cumprir nossa parte na obra da criação. Que tal realização também estará nos levando ao progresso. Ressalto essa parte da realização na obra da criação, porque ela vai de encontro ao texto que é referência desse estudo, que é um texto de Emmanuel, que está no livro Ceifa de Luz, com o título Encargos, é o capítulo 40. Então, nesse texto, Emmanuel traz uma mensagem do Evangelho, que é uma mensagem de Paulo, que está em Coríntios 1, capítulo 7, capítulo 12, versículo 7, onde Paulo diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Emmanuel, após esse trecho do Evangelho ditado por Paulo, ele diz que cada individualidade encontra na reencarnação um quadro de valores potenciais de trabalho. Então, por favor, analisem comigo. No Livro dos Espíritos, nós temos uma orientação espiritual, que diz que temos também como finalidade da encarnação de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Então vemos em uma proposta de trabalho que nos levará a um progresso espiritual, onde o espírito toma um aparelho, que é o corpo físico, é o corpo humano, para cumprir a vontade de Deus. Já na mensagem de Paulo, estudada no texto de Emmanuel, diz que a manifestação do espírito, nós sabemos que acontece através do corpo físico, é concedida através da reencarnação, visando a um fim proveitoso. E Emmanuel, por sua vez, ele diz que cada um de nós encontra na reencarnação
um quadro potencial de trabalho. Aí já esse trabalho seria a nossa parte na obra da criação. Então veja só que bacana. É um estudo doutrinário do Livro do Espírito sobre encarnação, com sua confirmação no Evangelho, trazida por Paulo, como explicação de Emmanuel. Então assim a gente vê que é impossível dissociar o Espiritismo do Evangelho. Então, o estudo doutrinário em si só é Evangelho. E temos como Emmanuel um grande autor espiritual. Para nós, é um expoente dentro do Espiritismo que, através de suas obras, ele é um exemplo de como o Espiritismo, o Consolador prometido, é importante para a elucidação do Evangelho, que tanto nos esclarece com muita coerência e com muita objetividade. Então, de novo, relembrando aqui, citando a mesma questão do Livro do Espírito, então vemos que, fazendo a nossa parte na obra da criação, também progredimos, né? Então a gente vê que Emmanuel ele faz uma comparação desse quadro de potenciais trabalhos de valores que nos é apresentado no plano espiritual, que quando conseguimos um cargo de trabalho aqui no plano terreno. Ele quer dizer que da mesma forma que o nosso trabalho no âmbito profissional somos designados a tais repartições com atribuições específicas, também reencarnamos com semelhantes designações. Emmanuel diz lá no texto: somos como que nomeados para servir um determinado setor de atividade e, consequentemente, colocados na equipe de familiares e companheiros que nos possibilitam a execução da tarefa. Mas a obtenção do cargo resulta de uma concessão ou de uma ordem do plano superior. O aproveitamento do encargo depende do interessado, então é um interesse nosso, é do nosso interesse em desenvolver ou de consolidar os próprios méritos. Diante disso, precisamos considerar que todos nós possuímos o talento da capacidade para investir na edificação do bem, onde estivermos. Então, Jesus nos ensinou a amar os inimigos, a fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem e caluniam. Com isso, ele nos mostra que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção. Então, dentro dessa perspectiva, Allan Kardec relaciona algumas condições que nos aproximam da perfeição, a que podemos aspirar aqui na Terra, e que estão perfeitamente definidas no que ele chama de o homem de bem. Então a gente vai encontrar esse texto no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que se chama Sede Perfeitos. Como ele é um texto maior, não daria para descrevê-lo, estudá-lo de uma forma completa aqui nesse momento. Mas eu vou citar algumas partes. Mas fica aqui a dica, para que possamos realmente abrir o livro do Evangelho segundo o Espiritismo e estudar de forma especial esse texto. Então, uma das partes que eu selecionei, que é o bem no início, que diz o seguinte: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil.
se ninguém tem alguma queixa dele, enfim, se fez a outro tudo o que lhe desejara que lhe fizessem. Então, assim, cabe a nós analisar esses princípios em nossa vida. É uma reflexão diária de nossas condutas ou a falta delas. O que eu fiz que pode ser diferente amanhã, ou que eu deixei de fazer hoje, eu posso amanhã fazê-lo, né? Tentar fazer de novo. É um exame de consciência, sem violentá-la. Inclusive, identificar aquilo que ainda não somos capazes de alcançar, pois a transformação ela acontece degrau a degrau, passo a passo. Uma outra parte que eu selecionei do texto, que o homem de bem é aquele que tem fé em Deus, na sua sabedoria, na sua justiça e na sua bondade. Então, é entender que Deus sabe de tudo que acontece. Então, tudo acontece com a sua permissão. O homem de bem é aquele que coloca a vontade de Deus em todas as suas coisas. Porque ele confia, ele crê, ele tem fé em Deus. Outro trecho diz que o homem de bem é aquele que tem fé no futuro. Então, é aquele que conhece o valor dos bens espirituais e coloca isso acima dos bens materiais, que são os bens temporais. Diz Allan Kardec também sobre o homem de bem, que ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e aceita essas condições sem se queixar. Não há lamentação, porque ele sabe que todas as provas, todas essas dificuldades, todas essas expiações são oportunidades para crescimento espiritual, oportunidade de adquirir experiência. Kardec continua dizendo, né, uma das partes que selecionei, que o homem de bem ele encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Então, o homem de bem é aquele que cuida primeiro do interesse do próximo antes do seu próprio interesse. É aquele que tem benevolência, tem compaixão, onde a caridade é o seu guia e consegue ver a todos como seus irmãos. Kardec diz que o homem de bem não tem ódio, não tem rancor, nem desejo de vingança, e que esquece as ofensas por saber que será perdoado conforme houver perdoado. Então veja, isso é se despojar do seu orgulho, do seu ego. É saber que perdoar é um bem que se faz ao próximo e a si mesmo. Alcançar essa condição é deixar de ver maldade no seu próximo. Entender que todos agem de acordo com a sua consciência, de acordo com o seu nível moral. Kardec diz que o homem de bem estuda todas as suas imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las, esforçando-se por se dizer que no dia seguinte que traz em si algo melhor do que na sua véspera. Então, nessa citação, podemos encontrar também o verdadeiro conceito do espírita, que foi mencionado por Kardec, né, que reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então, procura ser um pouco melhor hoje do que foi ontem, né? No passo a passo, degrau a degrau. Finalizando essa minha seleção desse texto,
Kardec diz que o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza conferem aos seus semelhantes, como gostaria que respeitasse os seus. Então, se nos esforçar, se a gente empregar esforço para cumprir para praticar a lei de Deus, a gente tentar ser portador da fé verdadeira, se esforçar para sermos caridosos, humanitários, virtuosos, procurar entender e ter conhecimento da transitoriedade dos bens materiais, estaremos indo no caminho para desenvolver virtudes que são necessárias para a edificação do bem em nossas vidas. Voltando lá no texto de Emmanuel, ele diz que ninguém está órfão de oportunidade. Em toda parte há serviço que prestar e o melhor que fazer. Então, ou seja, o que nos falta às vezes é estar atento a essas oportunidades. Elas existem, né? O Emmanuel diz que essa oportunidade está em toda parte. Mas às vezes a gente costuma viver de uma forma tão mecânica, automatiza tanto a nossa rotina, que a gente não consegue enxergar essas oportunidades. Elas vêm e passam. Aí o Emmanuel indica: observe em torno de ti e ouvirás múltiplos chamamentos à obra do progresso geral. Então, temos que estar conectados com o alto, realizar nossas atividades humanas com gratidão a Deus. E essa conexão que a gente vai criar com o alto fará com que possamos ver e ouvir, mas não com os olhos ou ouvidos materiais. Nossos sentidos estarão ampliados. Aí poderemos ter percepção das oportunidades de servir ao próximo, de edificar o bem em nossa vida. Emmanuel continua dizendo: ninguém está privado do ensejo de auxiliar o próximo, de elevar, consolar, instruir, renovar. Então vemos aqui que não há necessidade de possuir bens materiais para poder ajudar alguém. Então não há privação da prática do bem. Só nos é necessário ter boa vontade, ter disposição de servir o próximo, de ter compaixão. Emmanuel conclui dizendo: não te detenhas. O amparo do Senhor é concedido a cada ser humano, visando ao proveito de todos. Então, a partir do momento que a gente se coloca com boa vontade, coração, a serviço do próximo, seremos, nesse momento, utilizados como instrumento do alto. Aí a espiritualidade superior vai nos dar amparo. A gente vai conseguir o suporte necessário para realizar o que for preciso para servir o nosso próximo, para edificar o bem. Tem um livro que chama Bezerra, Chico e Você. Nela tem um texto de Bezerra de Menezes que ele traça um roteiro de caridade para os dias atuais. Então, Bezerra diz: gentileza diante da agressividade, paciência para com o desequilíbrio, fé viva perante as chamadas desilusões do caminho, otimismo à frente das provas,
bênção para todos aqueles que amaldiçoam, auxílio para com os mais jovens na experiência física, em forma de bondade e compreensão das lutas, porventuras carreguem, né, que porventura eles carregam com eles. Reconforto em favor de quantos se vejam transitoriamente detidos na madureza avançada do corpo, em marcha perante a renovação. Caridade dos que sabem, ajudando fraternalmente aos que ignoram, dos que usufruem saúde corpórea diante de quantos se vejam corroídos pelos agentes da enfermidade, do mais forte sustentando os fracos e indecisos, dos que entesouram esperança em socorro dos que já exaustos nos problemas inquietantes da vida, dos que podem distribuir pelo menos migalhas de auxílio no amparo aos que viram encarcerados no abatimento e penúria, dos que são apoiados pela realização dos próprios ideais na sustentação dos que choram de angústia. E ele finaliza: de todos os que podem auxiliar, desse ou daquele modo, para construir um mundo melhor, tão somente com a caridade, luz divina, a fluir de nós na direção dos outros, conseguiremos melhorar o que somos e o que temos, para sermos o que nos cabe ser e alcançar os valores que desejamos. Então é uma breve lição sobre a questão da edificação do bem. É com tantos exemplos trazidos aqui por Allan Kardec, por Emmanuel, Bezerra de Menezes, né? Tanto Emmanuel, Bezerra, né? Através de Chico Xavier, que para a gente é um grande exemplo de um tarefeiro no bem. Então que possamos pegar esses seres como grandes exemplos, assim como foi Jesus, o maior deles, e colocar essas pessoas pautando a nossa existência, que possamos aprender a estar no mundo, trabalhar no mundo, sem ser do mundo, que a nossa identidade real, né, de seres espirituais possam se firmar, né, essa ideia, essa consciência dessa nossa existência. Saber que daqui nada se leva, a não ser as virtudes que aqui vamos adquirir. Então, terminamos essa noite de estudo, agradecendo a Jesus pelo nosso encontro, pela nossa reunião, pela bênção com que Ele nos assistiu essa noite. E possamos levar isso adiante e nos reunir aqui na próxima quarta-feira, dia de estudo no YouTube, renovando todas essas bênçãos para hoje e para o sempre. Assim que seja.